Agora que eu me lembrou. Como que você falou, eu não tinha acreditado. A Conceição está com problema. Eu lembrei, mas agora não. E aí, gente, histeria vem de histera, útero. E aí eles acreditavam que a histeria era só cometia as mulheres, porque só elas têm útero. E aí a teoria era a seguinte, de que o útero ele andava pelo corpo da mulher, ele tapava as entradas de ar dela. Então, ele vinha da garganta, por orelha, acreditava-se que ele era um buraco, ia para um vidro, enfim, ele rodava o corpo da mulher, e por isso ela era estéril. Porque o útero ele não parava em um lugar só, ele se deslocava pelo corpo dela. E aí diversos métodos são usados para que o retorno, que ela pule, o útero volte, a gente vai dizer, são métodos assim, mirabolantes, coisa de coisa, você vê que a ciência avançou ao longo do tempo. Isso mesmo. Quando a gente se civiliza, a mulher vai se casar com o homem e o homem tem que dar para essa mulher um filho. No momento que ele não dá para ela um filho, o útero dela ele fica vazio. Então, esse útero vazio também causa histeria na mulher. Então, a falta de não ter, a falta de filhos gera uma mulher estéril. Isso foi uma das teorias. Enquanto essa primeira teoria era de que o útero andava, essa de que a mulher ela não podia ter filhos ou ela não tinha filhos com o parceiro. Deixa eu ver, porque eu não estou lendo slide, eu estou lendo as anotações que eu fiz aqui no cantinho. Mas a anotação é não passando. Oi? A anotação é não passando. Que anotações são muito Isso pode ser bonito pra gente. Não. E aí, por isso, por exemplo, as mulheres solteiras, as solteironas, as desquitadas, eram ditas como mulheres estériles, porque elas estavam nos desusos do seu útero, a sua vida sexual ficava um tanto quanto ruim, né, inexistente, e aí vinham as crises estéreis, então era considerada estéril. E aí, aqui ele vai falar se a vida sexual, quando uma mulher ela está insatisfeita com a vida sexual. Então hoje a gente vai encontrar muita mulher estéril por aí, né? A vida sexual da mulher não é algo que a gente pode chamar de satisfatório atualmente, por conta do orgasmo, por conta da descoberta do corpo da mulher, que é algo que os homens eles têm dificuldade. Quem passou aí? Vai ver que foi a aula, está vindo desencarnando no desdobramento. Encarnado tem certeza que não se E aí, o não ter filho, a vida sexual satisfeita. Eu tenho uma dúvida só. Está voltando muito a mulher, o homem está em histeria, então? Nessa teoria aqui, não. Nesse ponto aqui, para eles, o homem não é estéril, só a mulher é estéril. Então, é isso. Durante muito tempo, só a mulher tinha histeria, o homem não é estéril. A mulher é estéril. vai passar igual que eles faziam no segredo. Vai passar. Isso. O único jeito de curar a mulher estéril era casando com ela pegando um filho para ela tendo uma vida sexual satisfeita. Inclusive, tem um filme que eu não sei se é a história da histeria ou é a história do vibrador. Porque eles criam um vibrador para tratar a histeria. Para que a mulher não tenha uma vida sexual onde ela chega ao orgasmo, ela se satisfaz. E aí você cura de uma certa maneira a histeria até certo ponto aqui. Aí, nessa época que eles acreditavam que a mulher ela também ejaculava, então o fato delas não ejacularem ou
se guarda durante muito tempo a sua menstruação, tornava, ou seja, tudo tornou a mulher estéril. Se ela não tinha filho, ela era estéril. Se ela não ficava em casa, ela era estéril. Se ela não se casava, ela era estéril. Se você não paga a família, o que a gente chama de estéril hoje? Não é isso? A pessoa que ela foge do comum? Por que, por exemplo, Você falou que o estéril é aquele que foge do padrão, que foge do comum, você não é estéril. Por que, por exemplo, hoje, a Marcela Temer não é estérica e a Dilma é estérica? Entende? São papéis que são colocados em momentos. Oi? Tem estéreo, não tem isso. Por que a Dilma é estérica e a Marcela Temer não? A Marcela Temer é bela, encantada, ela segue o padrão de mulher que vai se voltar para o lar, para o homem, para o filho. Por isso ela não é estérica, ela é tida como normal. A Dilma não, tem poder, foi buscar presidência e tal, dando seus filhos, segundo os filhos, dando seus filhos, dando seus netos, dando seu homem. Então ela é tida como estérica, essa mulher é estérica, está lá fazendo bagunça, não sei o que, não sei o que. E aí, a gente sempre fica a histeria a isso, a falta de sexo. Então, é estéril porque ela está no limite de jeans. Ó, o cara está dando couro, o cara é ruim, viu? Por isso que ela é estéril desse jeito. Então, a histeria ela sempre teve ligado a esses dois pontos, o sexo e a fuga da normalidade, o que a gente chama de normal. Aqui é um pouco mais continuação do outro, né? Que vai falar que continência sexual, vapores tóxicos, que o útero ele vai soltando vapores no nosso organismo e chega no cérebro, aí a pessoa fica no outro, tem ataque de histeria e Não, você vai ver depois como que misturava a histeria com a expressão. Você já viu a prévia? E a crise de histeria é tão séria que, por exemplo, Ana Alves estudava. Vocês viram Ana Alves? Oi? A Ana Alves, vocês viram? Ana Alves. O que acontece? Quando começou o curso de psicanálise... Não deu Ana Alves. Não, quando começou o curso de psicanálise, vocês deram isso tudo assim, uma prévia. Por isso que eu estou falando, entendeu? É aquela primeira apostila. Aí tem isso tudo que você está falando. Eu lembro que esses jeitos marcos como se curava esse livro. A Ana Alves... Sim, já estou falando. É porque ela falou que não. Ana Alves... Como que o Freud começou? A primeira paciente que ele começa a tratar, a histeria não mais com hipnose. Ele vai tratar com a livre associação. Então não é mais hipnotizá-la, porque a histeria ela tem crise. E aí a crise é uma crise confusional, a pessoa é uma confusão mesmo. Só que diferente da crise, por exemplo, de epilepsia, a pessoa baba, a pessoa não tem consciência do que está acontecendo, e ela tem a epilepsia tem diversos graus. Eu tenho uma amiga que ela tem um grau moderadamente leve, ela não cai no chão, a ponto de ter alguém tirar daquela forma, não morder, não. Mas ela seria quando ela tem uma epilepsia, quando ela tem que parar, ela vai se segurar, esperar a crise passar, para poder continuar. Durante a crise ela não tem consciência de absolutamente nada que se passa na vida dela. Ela vai redobrando aos poucos. Né? A crise epilética é totalmente ao contrário. A pessoa sabe o que está acontecendo ao redor, é como se ela chamasse a sua atenção. A gente vai ver isso mais para frente. E ela tinha uma crise epilética, ela não tinha crise epilética, mas ela vivia num quadro estéril. E ela era toda dura. A gente vai estudar porque ela ficava desse jeito. E aí o Freud começa a trabalhar com ela. Então, ela era totalmente isso. Ela não conseguia se envolver. Não, literalmente, ela tivesse com paralisia, ela toda paralisada. E aí o Freud trabalha com ela até que ela...
volta ao normal. E aí eles percebem que a histeria também acomete os homens. Eu não estou conseguindo enxergar entender, está muito claro. É porque são pessoas ajoelhadas assim. Deixa eu apagar. Que tem um sol aí. Volta no mensagem. Eu acho que é isso. Ainda não. Ó, são pessoas, elas estão ajoelhadas assim. São pessoas ajoelhadas assim. Eles vão associar a histeria aqui a demônios internos. Os demônios que vão fazer as pessoas serem histéricas. E aí que entra o homem. Então, ele que entra o homem não é culpa mais do homem, do divino. É algo que, exatamente, é algo superior a ele, que ele não tem controle, logo é o demônio. É algo que eu desconheço. Enquanto a mulher, ela é pagar mesmo. Do organismo dela, de se ferrar. Nessa época, complicou tudo, né? A Lilith. Lilith é quem? Na história de Adão e Eva, antes de criar Eva, Deus criou Lilith, que era a mulher. E aí ela se revolta contra Deus, não se revolta. Ela é curiosa, ela questiona Deus. Deus, pela paciência, expulsa do paraíso e condena ela na todo mundo. E ela, aí o pessoal fala Isso foi antes do Adão. antes da época. O Adão ela vazou. Aí falam da linhagem de vampiro, chifre, enfim, também essa é a rebelde. Todo mundo também da época, antes era Lilith. Ela cogitava muito as coisas. Isso, ela questionava. Ela questionava. Eu vou soltar a Bíblia com ela. Eu acho que o nome da autora é Regina Navarro, que é uma psicanalista, que ela vai trabalhar toda a sexualidade feminina e ela trabalha em cima dessa, de uma linha que ela vai lá pela Bíblia. Regina Navarro. Eu só quero ter o nome direitinho do livro, que a minha mãe ela faz estudo toda quinta-feira, ela e mais duas psicanalistas sobre sexualidade feminina. E elas vão ensinar a criar a Regina Navarro. E ela vai ver do lado da Bíblia, da Grécia, até os rituais que explicaram, que também é como ela é hoje, não usando as canais. E aí, gente, aqui é o objetivo da renda, um dos tratamentos para resolver o problema bútero no corpo era eles colocavam um odor forte nos orifícios, onde estava tapando a entrada de ar, e um odor agradável na barriga da mulher. Porque aí o homem não sentia o cheiro e se colocava novamente no lugar certo. Isso foi usado durante muito tempo para se curar a histeria. E dava certo, né? Pelo que o Japão fala, não sei se estava certo, mas eles usavam, tentavam para poder Eu vou ter pra bicho. não, mas eles não tinham exatamente. Jogavam os negócios na cara da mulher e botavam para fumar. Não dava certo, porque eles não entendiam nada sobre isso. Então, eu já foi até falado do que acontece, estudos sobre a sexualidade brasileira, é interessante. A nossa sociedade é totalmente machista patriarcal. Então, não tinha nada voltado para a mulher. Então, eu quero pensar que só experimento mesmo. Mesmo assim. Ele já estava se apoiando. Já foi na mulher.
Mas e aí foi dado exatamente nesse primeiro momento, o Freud ele só vai trazer, junto com o Charcot, quais eram os tratamentos físicos, as implicações, ainda não chegou nas implicações físicas não, mas tratamentos, os diagnósticos, os tratamentos dados às pessoas com histeria, os tratamentos, porque você tem tratamento, senhor, fala sério. Mas a gente acreditava que isso funcionava assim. Foi? Tortura, E aí, eles começaram a perceber que havia sintomas antes de uma crise histérica acontecer. Então, eles começaram a perceber, na verdade, a gente está pensando. Há coisas que acontecem antes dessa mulher ter a crise. Assim como, por exemplo, nós precisamos do da cama. Assim como, por exemplo, uma pessoa psicótica, ela dá crises, ela dá sintomas antes de entrar na crise. Então, ela começa a ficar desnorteada, começa a não falar coisa por coisa, aí ela surta. Isso é uma crise psicótica. Com a histeria é a mesma coisa, ela vai dando sintomas atrás de sintomas até que ela entra na crise. Um dos sintomas hemorragias e infecções. E aí eles perceberam que as hemorragias e infecções não eram físicas, não eram emocionais, então a pessoa, através do seu psiquismo, vai causar as hemorragias. E que as mulheres gostavam de abraçar os homens antes de uma crise. Então elas ficavam doidas abraçando os homens antes de dar a crise. Isso naquela época, gente. Hoje não é mais assim. Ou também, porque a pessoa perde um pouco de senso quando ela está chegando na crise. E aí, da mesma forma que Freud enfia uma agulha com uma agulha pegando fogo na perna anal e ela não sente dor nenhuma, assim era um dos tratamentos que é esse de pressionar os seios da mulher até ela sentir dor, porque ela sente dor quando ela sai do quadro de histeria. E a masturbação também era tida como uma outra técnica por conta dessa ideia de que por ela não fazer sexo é que ela chegava à crise histérica, né? E aí isso desde sempre já foi percebido que durante a crise histérica a consciência é ausente do indivíduo, por assim dizer. A inconsciência que toma a frente. Então ela não sentiu perdão. A consciência, ela se camufla de inconsciência, ela está ali. A pessoa sabe que está falando, está articulando, mas as respostas e as perguntas e as respostas, elas demoram a ser processadas dentro desse indivíduo. E aí a gente começa a perceber, aqui eles começam a perceber que todos os sintomas físicos, eles vão estar ligados a sintomas emocionais, sintomas psíquicos, né? Então, a bola que tenta subir do estômago para a garganta, e aí essa ideia do útero que anda, essa bola, então a pessoa sente aqui e ela fica sem ar, não consegue respirar, porque o útero, eles achavam que o útero não estava tapando esse buraco, na verdade é ela que não consegue esse processo, né? Não consegue respirar, não consegue, por conta do seu psiquismo. A retenção de sangue, a pessoa achar que está doente, sempre que ela vê uma pessoa que está doente, ela perde essa pessoa, então fulano está com câncer, ela está com câncer. Então, são sintomas
que as pesquisas começaram a perceber que eram psíquicos e não mais físicos, mas que se somatizam no corpo. E aí, aqui ele já começa a trabalhar com o meio, né? Que é o cara que vai trabalhar com a hipnose. Que ele vai perceber que colocando o indivíduo no estado hipnótico, à medida que você hipnotiza o indivíduo e você leva ele a uma crise histérica, você consegue trabalhar com ele a causa dessa crise. Então você vai colocar ele na crise histérica, ele começa a falar o que ele está vendo. O que você está vendo? Eu estou vendo um cachorro me seguindo. Eu sei que esse cachorro quer, não sei, ele tem que pegar, ele tem que pegar, ele tem que pegar, ele tem que pegar. E aí quando a crise, ela se dá por isso. O que são as nossas neuroses? São os nossos traumas. O que são os nossos traumas? As nossas lembranças cheias de energia. A histeria é essa lembrança ao extremo. A gente vai lembrando e a gente não consegue parar de lembrar, e vai revivendo, até o momento que vem a crise. E aí, quando vem a crise, a gente relembra aquilo durante a convulsão, até que esquecer, a gente esquece novamente e levanta como se nada tivesse acontecido. O epilético, por exemplo, na crise ele demora até recobrar a consciência, para conseguir levantar de novo. Né? O histérico não, ele caiu, a convulsão está ali, não bate, não faz nada, terminou, levanta e vai embora. Isso porque ele reviveu até esquecer. Então ele reviveu aquilo, o cachorro conseguiu 1000 vezes até esquecer. Eu entendi o que você falou, fala o epilético, ele cai, assim, até ele levantar e ir embora. O epilético, ele demora a recobrar a consciência. Então ele vai cair, vai estar a convulsão, vai babar, vai delírio, vai vomitar. Depois ele fica um tempo deitado até ele recobrar a consciência dele e levanta e vai embora. O histérico, ele cai, tem uma convulsão, não baba, não morre de língua, não vomita, levanta, como se nada tivesse acontecido e vai embora. Assim a gente diferencia a epilepsia da crise histérica. Mas pode que ele toca o corpo também. Ele pode entrar no corpo também. A crise. Pode ter o que eu entendi. Tratamento do corpo físico. Pode. Isso é diferenciar também. Que isso, cara? Não, não peguei. Foi? Peguei. Ah, não. Você também, que é isso? E aqui é o início da psicanálise. Aqui é o início do tratamento a partir da psicanálise, porque ele começa a usar a hipnose. E aí Freud, durante a hipnose, até perceber que a fala. Oi? A Ana Aula, ele começa com a hipnose e termina com a fala. Ai, gente, sempre esqueço desse texto. A fala desassociada, né? Que a pessoa falar sobre si sem um norte. Ela vai falando para um relaxar melhor. E aí, gente, o Charcot, ele vai dizer que a histeria tem 4 fases. A epileptoide, que é o que a gente chama de pessoa chata, porque ela fica naquele mesmo vício. Então ela vai. A pessoa que ela está perto de entrar na crise histérica, ela vai superdimensionar tudo. Então uma coisa que para a gente pequena, para ela vai ser um monstro. Por exemplo, sapo. Eu tenho uma amiga que ela tem um pavor de sapo. Mas é com o sentido de que uma vez entrou um sapo na sala, um sapo mínimo, ela pulou em cima da cadeira e gritava, horrorizado, que tinha um sapo na sala. Isso é uma crise histérica. Enquanto pra gente não um sapinho de nada, para ela era um monstro enorme ali que ia comer ela, na cabeça dela. Então a pessoa ela começa a superdimensionar tudo, a você fala daquilo repetidamente. Não, porque isso, você não acha que isso está errado? Pô, não, mas é, isso
quê? Fica aquela pessoa chata, aquele disco arranhado, sempre. E aí, as convulsões e grandes movimentos, a pessoa ela tem esse processo convulsional, então ela cai, tem lá a tremedeira e tal, enfim, como se ela estivesse querendo matar epilético, mas na verdade é só mesmo para chamar a atenção de nós. As atitudes passionais, ou seja, ela começa a agir sem pensar, atitudes passional de paixão. Então ela não reflete sobre aquilo que ela está fazendo, ela só faz. Né? E o período delirante, que é quando ela começa a delirar, então ela começa a achar que realmente tem um cachorro perseguindo ela, que realmente alguém está novamente perseguindo, que ela está sendo violentada de novo. Né? Ou você também o medo de uma perda. Perder algo. Mas a gente muito livro isso. E aí eu concordo com você, ficar sozinho. Pode ser que ela chegue no histeria. Mesmo no sentido que eu estou falando, mesmo de. Nós estamos aqui. Temos um livro de questão do pessoal sair, ficar sozinho e aí provar com esse medo. Eu ficar sozinho. Não tem ninguém para dar suporte, alguma coisa assim. Só para entender, assim, esse relacionamento da geral. Essa questão da histeria, você está contando isso aí só um fato que aconteceu, contando historicamente, ou ela existe hoje, é tratada dessa forma? No final, o Freud vai falar exatamente que os médicos hoje, eles acham que não existe mais histeria. E ele vai dizer que isso é um erro. Que a crise histérica, às vezes, ela sai de uma maneira que a gente não consegue identificar diretamente. Por exemplo, tem autores que vão dizer que o Alzheimer é uma crise histérica, que a pessoa não fala. E aí ela faz algo tão ruim, ou ela guarda tanta culpa dentro de si, e por ela não falar dessa culpa, ela esquece. E ela esquece não só dessa culpa, ela vai esquecer tudo. Eu estou falando que uma mulher, uma liderança, até professor de medicina, tem doutorado. E há um tempo atrás, descobriu que estava com 2 nódulos no rosto. E começou ela independente dele. E a mãe também tem problema. E a mãe também dependia deles. E aí ela começou a ter crises, né? O medo, a angústia, e começava até o pastor. Aí procurou o psiquiatra, e o diagnóstico de como era síndrome de pânico. Isso. Aí, quando ela foi contando a história, e aí eu percebi que era histeria. Aí, a partir do momento que foi feita a cirurgia, o homem não é câncer, já acabou, a mãe dela não normalizou, a causa também dela cessou. A síndrome do pânico é uma das formas de espiritualmente também. Então, ele vai dizer que elas estão mais brandas. Você já encontra mais o sujeito travado. Ou você encontrava recorrentemente naquela época. Sim, porque são os grandes movimentos. Os grandes movimentos não só são as convulsões, mas os travamentos, que ele vai dizer que, por exemplo, a paralisia, ela vai se dar porque algo foi dominante naquele processo. Ele, por exemplo, isso é uma das causas da paralisia. Sei lá, o cachorro mordeu minha perna. Então, eu paraliso ela, porque aquilo ali eu estou dando naquele momento. Então, eu não consigo mexer, eu sinto muita dor na perna, que eu não consigo explicar. Foi médico, de médico, eu não consigo explicar porque eu sinto tanta dor nessa perna. Então, isso aqui é um dos grandes movimentos que ele vai falar. E isso também é uma crise histérica, ok?
E ele vai dizer que quando ele desenvolve a teoria da neurose, o que foi? Não, tem uma tia que ela não parece que ela estava nesse processo aí, só que ela não quer ser ajudada. E ela fica o tempo todo falando, não sei o que aconteceu comigo, porque eu estou assim, nesse processo, não sei o que. Aí eu falo para ela, que eu levo ela como psicólogo, como psicanalista, ela não quer. Mas eu acho que eu tive que dar problema. É uma coisa E fica também dando escrevendo assim. Ele quer ser ajudado, a gente gosta. Ela é quantos anos? Ela é mais velha? Eu acredito que seja o medo da morte. Ela não pode ouvir falar nada de assunto de morte, porque ela fica pior. Quando ela fez? Há 80 anos. Pois é, a gente faz idosa, até composto. Uma das alunas do curso que mora no andar de baixo, lá de casa, a mãe dela tem 92. E aí ela estava tratando, que é essa aluna, ela falou assim, minha filha, às vezes eu acho que eu tenho que falar de tantas coisas que, por exemplo, às vezes ajudariam no que eu sinto hoje, nas minhas dores, nos meus processos. Mas eu acho que não tarde, né? Aí ela falou isso pra gente na aula. E eu fiquei pensando, não, será que tá tarde para ela trabalhar isso? Será que ela não pode falar assim? E assim, eu gosto muito de trabalhar com gente idosa, porque é mais fácil, é um pouco mais fácil de lidar. Reviver a memória com gente idosa é muito gostoso para a gente e para o outro, porque você vai reviver a memória com ele, às vezes coisas que eles esqueceram, coisas importantes que eles precisavam lembrar, aí eles lembram, então, algo de fora. Fulano, ciclano, como é que tá? Quem fez isso aqui? Além de trabalhar com eles também, para que eles não percam a memória, é bom também que a gente trabalhe de uma forma terapêutica com eles. Né? Há um tempo atrás, a dona namorada me fala assim, triste, gostando e tal, e queria morrer logo, não virar mais na terra. E nesse início real, a mesma coisa, eu quero morrer, quero ir. Não no caso dela, você perguntou assim e tal, mas bom, então eu vou te levar no psiquiatra, ela não quer médico. Mas o senhor tem que não quer lugar nenhum. Eu falei, eu vou, pego algo de fora, sento com ela, conversa, fala. E aí eu falei assim, quando é que sua avó começou a ficar desse jeito? Dos 2, 3 anos pra cá. Por quê? Não sei. Tá, o que foi de 2 anos pra cá que mexeu na sua avó? Minha tia parou de falar com meu tio parou de falar com a minha outra tia fala com a minha mãe não fala com fulano. É isso. O que sua avó quer? Não sei. Pensa um pouquinho. Que ferrado aí. O que você falou de falar comigo? Sua avó quer que sua avó me escuta de novo. Aí foram fazer um almoço lá com o menino. Ela foi assim, não sei o que é. Fizeram depois de novo, no segundo outro minuto. Ela ficou mais tranquila. No terceiro dia ela estava solta. Falava que morreu, não era o que ela falava. Então, por idoso é mais difícil de falar mesmo. Sabe? Por isso que mexer com a memória dele é bom, que ele vai falando sem que ele perceba o que ele está falando. Então, se for ver da morte, se pegar, parece que já morreu. Fulano, ô tia. Vovó, não, papai não vai comer, eu tenho medo. Que ela vai passar a fazer, ela vai sentar. Não. O senhor sabe quem encontrar com eles? Não, eu não queria encontrar com eles. Aí o senhor precisava entender. Ela começou a entender da morte. Não. Talvez ela queira ir de uma vez, não sabe como dizer isso. O que eu tenho para fazer é ter um filho pra caramba. E ela não veio assim, ela não frequenta, a família dela é católica, mas ela não frequenta a igreja, não frequenta nada. Aí eu acho até mais difícil. Eu fui falar um pouco sobre o evangelho com ela, mas será que Jesus existe mesmo?
vou para o inferno, vou para o céu, né? Essa pessoa vou para o inferno, vou para o céu. Dormir é interessante. Vou para o inferno, vou para o céu e nessa hora você começa a ser, né, com medo. Se eu não fui bom, se eu vou, será que eu vou para o inferno? Mas eu acho que o caminho é esse, é conversar com ela, que isso vai mobilizando ela. Também sobre o espiritismo. O espiritismo me dá uma consolação que me ajuda bem, que apazigua ele, para ele ter mais calma. E aí, gente, depois que Freud ele traz essa ideia da neurose, é aquilo que eu falei. Casos seriam difíceis de você encontrar. E nesse livro que o Zé Marcos falou, porque as neuroses elas são cotidianas, então, na medida que eu passo por algo traumático, eu vou passar por outro que eu não vou esquecer, já vou jogar esse traumático no inconsciente, eu vou passar por outro que eu vou jogar esse aqui. E aí eu tenho tempo de fazer se aprofundar numa neurose a ponto dela se tornar estéril, a ponto de você se tornar estéril. É difícil você encontrar um caso extremo, de ponto de ser síndrome de pânico. A tribulação do dia acaba se tornando uma coisa benéfica. Não é? Porque isso aqui tudo isso aqui tudo ele vai para o inconsciente. E a hora que isso explode, é igual quando você toma um encanamento com óleo. Na hora de tirar aquilo ali é difícil, é complexo. E aí vai falar que ela se disfarça no que a gente vai chamar de hipersexualismo. Então o indivíduo ele fica hipersexual. O homem com sitilismo, ou seja, esse cara que quer saber de sexo o tempo todo, não tem mais nada, e a mulher ninfomania. A mulher fica com ninfomania que o homem não sei nem como é o nome disso aqui. Nem sabia que existia satirismo, nem sabia, descobri isso sábado passado. Você lembra do livro Sátiro? Isso aí, o Sátiro. Olha, o Sátiro naquele detalhe do homem, metade de cabelo. Para poder fazer sexo. Aquele detalhe bom. Para procurar essa origem animal mesmo, entende? E só está o sexo. Então, a histeria, ela está muito ligada hoje a esses dois fatores. Se antes era a falta, hoje não falta. A pessoa quer o tempo todo. E ela nunca se sacia. Ela nunca se saciada. Se antes ela estava insatisfeita, hoje ela não está saciada, ela está insaciada. Não é mais uma questão de satisfação, não. Que ela pode ter sexo, chegar umas 1000 vezes que ela vai continuar querendo ter sexo. E aí, gente, por isso que eu falei que é bom e ruim essa tribulação do cotidiano. Porque isso tudo, ele vai para o fundo, ele vai para o inconsciente. E aí, você vai achando assim, não, tudo bem. Passou, tudo certo, até que vem a recomendação e aí você começa a ficar angustiado, aí você se paralisa, você não consegue avançar, você começa a ficar travado. Não é que você vai ter essa crise de convulsão, mas que a paralisia ela vai ser relacionada não só a essa lembrança, mas vai ser relacionada a esse esquecimento. Então, é complicado dizer que essa tribulação do dia a dia ela é benéfica por conta disso. Porque a paralisia ela vai ser alimentada, no caso, a exterior vai ser alimentada pelas lembranças. As
histeria do jeito. E aí, gente, por que eu falei naquela hora da epilepsia e da convulsão histérica, né? Porque a histeria, ela fica no consciente e no pré-consciente. Então, apesar do indivíduo ele não ter a noção de por que ele está naquele quadro, naquele momento, ele não guarda sequelas no sentido de que quando ele recobra, ele não vai ficar demorando para recobrar a consciência, porque não está na consciência. A epilepsia, apesar dela não ser consciente, apesar dela ser consciente, ser orgânica, ser física, né? Ela tem esse processo de memória, de recobrar o que está acontecendo ao seu redor, né? E aí, ele vai dizer que no ato histérico não há o psíquico, porque o psíquico inclui pensamento e intelectualidade, inclui que ele está pensando e refletindo. Na histeria não há essa reflexão, não há essa intelectualidade, porque ele já vai direto para a ação, por isso que ele não tem noção daquilo que está acontecendo. Por isso que algo pequeno é o enorme, porque ele não tem essa consciência, é tudo inconsciente. Por isso que o sapo é o leão, o sapo é o monstro enorme da pessoa. O cachorro que decidiu há 20 anos atrás, quando ela tinha 3, cabeça e cachorro do mesmo tamanho, com a mesma velocidade. Então, não há, a histeria é toda inconsciente, não há nada consciente nela. Gente, isso aqui, por isso as pessoas associavam aos demônios. Olha a cara dos indivíduos. Parece aqueles filmes do exorcista. Do exorcista, olha. São pessoas com crises histéricas. Estão tendo crises. E aí, é aquilo que eu estava falando do sapo. Qualquer coisinha pequena vai ser grande. Então, o cérebro de uma pessoa que ela tem diálise histérica, ela vai tender a superdimensionar tudo. Então, ela vai estar super alegre ou super triste. Vai estar super brava ou... Então, tudo vai ser muito, muito grande. Ela vai te chamar intensamente ou vai te odiar com vontade. Então, tudo é sempre muito superdimensionado dentro do espiritual. Então, qualquer ato que você faz contra ela, você vai criar um trauma nela porque ela vai superdimensionar aquilo. Se você fala, por exemplo, a Milena ela tem problemas se você falar um pouco mais alto, porque ela tem isso já na cabeça dela. Eu não sei como foi a criação dela, mas eu suponho que o pai devia gritar muito com ela. Então, quando eu falo mais alto, eu ativo essa parte externa dela. Então, ela fica, por que você está gritando comigo? Você começa a chorar. Mas, primeiro, eu só estou falando um pouco mais alto. Eu não estou gritando com você. Pois é. Quando você se acostumar, né? Comigo fala muito alto. Você vai achar que você está pegando com o seu tempo todo desse jeito. Por conta desse processo, o cérebro já está propenso a uma superdimensão daquilo. E aí, se você toca em um trauma, ela vai superdimensionar esse trauma. Então, se o trauma dela é um cachorro, quando ela vê um cachorro na rua, o cachorro vai estar na dele. Ela vai se desesperar porque o cachorro está ali. Entendeu? Isso. Mulher tem que perguntar isso. Então, meu medo de barata é porque... Não, medo de barata é uma coisa. Você dá uma barata, ter nojo e falar, mata pra mim. Mas depois que você dá uma barata, correr ela desesperadamente, se surpreender. Eu tenho amiga que ela não sai de casa. Ela foi sair, ela tinha uma prova importante.
Ela foi sair na frente do corpo do camarada. Ela voltou e não foi para aula. Tem homens também que sobem de cabeça, sobem na mesa, eu tenho nojo, eu tenho medo de dar valor. Ela voou para mim, acabou. Tá no chão, marca com vontade. Voou, como se não tem vergonha de admitir isso, gente. É sério. Tá no chão, beleza, é só nem pensar, mas voou, esquece de mim. Mas é. Não é bem antigo, é porque. Mas a diácono espera que também é isso. Né? O indivíduo ele já tem uma propensão aí para direcionar tudo. Então os traumas dele vão ser sempre maiores do que os traumas, as neuroses vão ser sempre maiores do que as neuroses cotidianas de todos nós. Nem todo indivíduo vai ser estéril. Nem todos nós vamos ser estéreis. A gente pode lidar com as nossas neuroses de boa. Agora o indivíduo que ele já tem isso aqui, ele vai ser estéril. E aí as neuroses deles vão ser descortadas. O videoanalismo, gente, que vai ser muito rápido. Nossa Senhora, vai ser muito rápido. Ficou bem cara. É assim, Vocês não falaram quase nada, não sei se é porque vai ter um sono. Não, é legal. Oi? Eu tô com fome hoje direto. Não, eu tomei um remédio ontem, que ontem foi pesado. Aí eu peguei tomei uma alprazolam e o efeito parece que tá agora. Se fosse também. Ontem teve um acidente em Miaé, morreram 4 pessoas. Então, aí eu não consegui muito trabalhar ontem. Ontem foi bem difícil para mim. Aí, uma eu conheço, sabe? Graças a Deus eu conheço. Depois fiquei sabendo que não aconteceu nada com ela. Mas as outras não parem, mas mexeu muito. Aí eu peguei um remédio que e o efeito está agora, não lembro quando. É porque, eu estou perguntando porque assim, normalmente vocês participam mais, eu estou perguntando, nem será que o pessoal passou assim, o pessoal não falou nada? Mas é porque eu acho que a gente achou que ela se chamava de uma Quando fala de sexo, de igual o início lá, como falou, A sexualidade? da sexualidade, enquanto você pode, tem as coisas que falou. Castração. Castração é uma coisa do nosso cotidiano, a gente vai saber, vai ter lá, não é o sexo, e tal, né? Agora já. Não, mas eu aprendi fora daqui, lá no projeto, que sem problema dar uma postagem. Bem dizer, né? Só. Eu pergunto que o meu termômetro é sempre esse. Se as pessoas elas participam mal, eu sei que está fluindo, se você não entendeu. Agora sim, digamos que é Eu fiz esse tema histórico, então a gente ficou curioso de saber, você explicando e ia até entender mesmo. O próximo slide é o último desse. Aí eu vou mas quem vai se dar? Porque isso aqui foram 2 aulas em Guarapari. Gente, nossa, eu vou fazer nada. O vídeo de embolismo é aquilo que eu estava explicando os negócios. É como se, durante a crise histérica, partes do cérebro adormecessem. E essa parte do cérebro que adormece, ela influencia no corpo físico. Então, a Ana, que era toda travada, as partes do cérebro dela dormiam. Então, ela era toda. O braço dela se mexia porque uma parte do cérebro dela estava dormindo. Então, ela não conseguia mexer o braço. Com meus alunos acontece muito de igual, certo? Então, o videoanalismo é isso. A pessoa mesmo acordada, uma parte do cérebro dela dorme. Então ela está em vigília. Ela está aqui. Você sabe que ela está acordada, tudo
tendo uma crise, seja convulsiva ou seja uma crise nervosa aí sentada, mas você vai perceber que ela vai paralisar alguma coisa. E se isso acontecer é porque a parte do cérebro dela está dormindo. É como se ele entrasse em estado sonoro, como se nós entrássemos em estado sonoro. Essa parte do órgão e o resto do corpo é sonoro. É que eu vejo assim, dois hábitos. Oi? É quando você fica hipnotizado por alguma coisa que você... Não, isso também é uma crise séria. No encontro lá de Espírito Santo, que caiu as telhas, muitos jovens deram crise séria. Teve jovem que ficou no chão fazendo o repetir, teve jovem que ficou parado na parede assim, ficava assim na parede, sem entender o que estava acontecendo. Então, foi assim, meio que uma histeria coletiva. Algo pequeno, mas que para 50 jovens foi algo como se gente telhado caiu, só isso. Mas parece que o mundo caiu na frente deles, então eles ficaram extremamente assim, fora de si. Aí os alunos até perguntou a Sócrates, mas isso não era uma causa espiritual ali? Não, gente, isso foi físico. Espiritual porque o espírito foi ele por ele ficar desse jeito? Não é assim. Então, a crise histérica ela tem essas várias fases. Não necessariamente de vida ele vai travar. Isso aí, por exemplo, a parte do cérebro está adormecida, né? Será que isso aí dá para detectar no exame? Eu fico nessa dúvida também. Porque nessa época do Freud não tinha a ressonância. Mas eu também tenho essa dúvida, eu queria saber se não está analisando. Eu acho que não. Porque as pessoas que ficam, igual o Tomás falou, dor que eu sinto que eu não consigo explicar. Isso não aparece em exame clínico. É só mesmo psicológico. Possivelmente, eu já vi uma situação dessa. A pessoa começa com uma crise, o braço endurece, ela acredita que talvez seja problema de comparação. Não é. É uma crise que ela vai ter dá aqui endurece o braço, mas não tem nada a ver com comparação. O exame não dá nada, faz exame de comparação. Aí a gente percebe que é uma crise estéril. Exatamente. Aqui, gente, isso aqui não são. Ele vai falar que se desenvolvem em 4 fases, mas elas não são subsequentes, elas podem ser exclusivas, podem ser únicas. Então, o cara pode só delirar, ou ele pode só agir por impulso, ou ele só pode ter convulsão, ou ele só pode ficar chato. Elas não são subsequentes, não vai acontecer nessa ordem a crise histérica. Pelo contrário, ou ele pode paralisar igual eu falei, o rapaz vai ficar parado só assim, você está bem? Não sabe responder, fica desse jeito. Isso também então elas não são subsequentes, elas podem acontecer de maneiras separadas, né, em ordens diferentes. Cada pessoa vai ter a sua própria crise. Exatamente. Elas não vão ter todas as crises do ser nessa ordem. E aí, aqui, né, dentro da ideia sobre os fisiologismos, de que as partes cérebros elas vão vir. E aí, pensando que vai falar que assim, anestesias. A pessoa não vai sentir mais nenhum membro, não vai sentir dor, não vai sentir frio, não vai sentir nada. Aquele membro fica anestesiado. Por isso que Freud consegue enterrar um alfinete na perna dela na hora, sem ela sentar dor. Porque aquilo ali ela está anestesiada, ela está paralisada, ela não sente dor naquele momento. Claro que depois, no tratamento, ela recobra tudo isso.
E aí, a primeira coisa que se observa no triangulismo são o esgotamento das células cortiais. Né? Aliás, quando a gente fala das células cortiais, ou seja, ela começa a perder mesmo esse. Ai, gente, essa parte de anatomia eu sempre pergunto a minha mãe, os corticoides. Você consegue? Não, corticais é sério. Isso. Isso. Mas não Muitas ligado aos corticoides, né? Com certeza. Não, Porque lá a gente falou sobre ela, dando um nome que realmente é dito sobre as células corticais. Mas é porque elas têm essa função mesmo de fazer, não é ligação não, mas não é de fazer sinapse, mas é como de acordar e não acordar essa determinada parte do cérebro. Então, que ele começa a ter movimento de um membro, significa que nessa determinada parte do cérebro ela está perdendo essas células corticais, elas vão se esgotando. E aí ele não consegue mexer, ou dói facilmente, qualquer coisinha já está doendo, né? Ou, enfim. É como se fosse assim, a agora me plantou de insulina, e a falta dele dentro da válvula diabética. Isso. E nesse caso, esse tratamento para o corpo passa não produzir mais suas células, aí esse tratamento provoca a característica. É porque tinha a Manuela, ela tinha dado a explicação científica disso aqui. Então, a grosso modo é isso, é porque são células que vão fazer o cérebro acordar ou não. Mas ela tinha explicado de um outro ponto. Elas estabelecem as sinapses, fazem ligações entre os neurônios. Isso mesmo, é a sinapse, igual a família. E aí depois, a perda de lateralidade normal do dinâmica, a pessoa começa a não falar nada com nada, ela começa a ficar meio que. Você não consegue ter um diálogo que faça sentido para você, para ela, mas para ela não faz, então, porque eu sinto que está doendo esse braço e tal, e não sei o que, não sei o que. O que tem a ver com o seu braço que o senhor está falando? Não sei, mas é porque estava doendo, eu não sei falar. Quem entra em pânico, né, basicamente. Não, que vai perdendo mesmo, vai perdendo mesmo essa noção, vai perdendo esse. Não, mas perde a noção. Ele próprio perde o braço para ajudar a ele. Aí começa a entrar em pânico. Não, isso do treinamento, estou falando depois. Após esse Quando parece uma hora, está analisado. Isso. Caso técnico. Exatamente. Outra coisa também que na perda de lateralidade é que aí leva ao terceira coisa, né? Ela não consegue fugir do atual. Então, ela vai inclinação para treinamento dos processos estáticos. Então, ela começa a fazer a mesma coisa sempre. E se aquilo sai do normal, ela se desespera. Então, é sempre aquilo daquele jeitinho. Tem daquele jeitinho. Não pode ser normal. Então, a crise, do cristianismo, ela vai com esses três. Quando a pessoa tem o cristianismo, né, ela passa por esses três estágios. Esse primeiro processo de esgotamento das células, as sinapses elas começam a fazer as ligações. A pessoa começa a não falar com nada, tem dificuldade ao ovo, né? E faz sempre da mesma forma, do mesmo jeito. E se sai do habitual, ela vai horroroso, outro mundo para ela. Mas aí como ela faz esse processo
você é algo que você leva ao seu cérebro, né? Algo que você não consegue explicar no mistério. Foi isso. Vamos parar para o almoço. Eu queria saber com vocês que antes da